boa tarde, shalom de Deus para você, povo abençoado. Mais uma semana encerrando um ciclo que é os nomes de Deus. Mas não acabamos, só acabamos o primeiro ciclo, de segunda a sexta, vendo os nomes de Deus. Mas na semana que vem nós vamos continuar. Tem nomes de Deus para mais uma semana, de segunda a sexta, a partir da próxima segunda-feira. O que eu quero dizer para você? Você nunca vai perder o que nós estivermos ensinando se você se inscrever aqui no canal. Não deixa de se inscrever, aciona o sininho, porque toda vez que estiver entrando uma publicação nova, você vai ser avisado pelo YouTube. Então se inscreve, aciona o sininho, dá um like. Isso tudo, além de você estar recebendo para você, você ajuda a outras pessoas a receberem, porque você vai estar impulsionando a palavra de Deus e assim muitos vão poder compartilhar este conhecimento que vai ajudar muito. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós crescemos, mais intimidade, mais unção, mais graça, mais glória. Então, nós vimos 4 nomes de Deus até aqui. Hoje nós vamos ver o 5º nome de Deus. Você já viu comigo Jeová Shammah, Jeová Shalom, Jeová Rafá, e agora você vai ver Jeová Roi, Jeová Roi, R-O-I-H. Já expliquei sobre o que é o som transliterado, não é como é escrito em hebraico, mas o som é exatamente esse. Jeová Roi, o Deus que vê, o Deus que olha para você. E não é qualquer tipo de olhar. Então nós vamos ver aonde que Deus, para quem Deus se revelou e aonde Deus se revelou com o nome Jeová Roi. Está escrito em Gênesis capítulo 16. É a história de Agar. Muitas vezes você não para pensar quem é Agar. Agar era uma moça que tinha sonhos, assim como muitas meninas. Ela era uma egípcia. Ela tinha sonho de casar com um egípcio, ela tinha sonho de ter uma família casada com um egípcio. E ela tinha uma família, ela tinha amigos, ela tinha uma história no Egito. E de repente, ela foi dada de presente para Abraão e todos os sonhos foram interrompidos. Essa menina tinha um coração que ela tinha sede de Deus, só não conhecia, porque ninguém tinha apresentado ainda Deus para ela. Mas pensa um pouco em como Agar se sentia, como todos nós, quando os nossos sonhos são interrompidos, quando a vida vem com uma tragédia, porque ela ser vendida como escrava foi uma tragédia. Na hora da despedida, era nunca mais ver, significava nunca mais voltar para o seu país. Era por onde Abraão e Sara quisessem andar. Seria nunca mais ver a sua família, nunca mais ver talvez o namorado que ela tivesse ou o pretendente que ela tivesse. Era interrupção total, uma tragédia. Seria como hoje os exilados. Eu trabalho com os exilados, então eu sei qual é o sentimento. Só que muitas vezes os exilados vão com a família, ela estava indo sozinha. Que grande tragédia, que grande perda. Essa é a história de Agar, mas talvez a sua história seja outra. Uma grande perda, um grande trauma chegou na sua vida e parece que ninguém se importa. A vida continua para todo mundo. A vida continuou para Abraão, a vida continuou para Sara. Só os sonhos de Agar tinham sido interrompidos. E ela, como se não bastasse essa tragédia, de repente os olhos de Sara se tornam para ela, se viram para ela e vê ela e a considera como uma mulher objeto. Não, então tudo bem, eu não posso ter filho, você vai ter filho no meu lugar. Essa não foi uma decisão dela. Abraão não era o sonho da vida dela. Abraão nunca seria o marido dela. Então, essa foi uma decisão de Sara, uma decisão acatada por Abraão, mas não foi a decisão de Agar. E Agar, ela foi obrigada, porque ela era escrava, ela foi obrigada a aceitar essa decisão. Quantas vezes, crianças, adolescentes, você é vítima de decisões que tomaram sobre a sua vida. Você não escolheu estar numa família disfuncional, você não escolheu viver muitas vezes o que você está vivendo, mas você está vivendo. E eu quero te dizer
que Jeová Roi, o Deus que vê, está olhando a tua história. Deus é especialista em pegar fragmentos, em pegar tudo aquilo que quebrou e tornar inteiro novamente. Ele é um Deus todo-poderoso para pegar retalhos, porque parece que o plano perfeito de Deus é inteiro. E quando nós estamos num mundo onde Jesus mesmo nos avisou que nós teríamos aflições, e o mundo vai cortando, vai quebrando aquilo que, os sonhos e projetos, mas Deus é um Deus de restauração, e Ele vem e pega tudo aquilo que estava, faz sentido, tudo aquilo que nós passamos começa a fazer sentido. Ele reverte o mal em bênção, assim como ele fez com a vida de José. Ele reverte o mal em bênção, como ele fez com a vida da nação de Israel tantas vezes. Ele torna o mal em bênção, como aconteceu com a vida de Moisés e de tantos homens e mulheres de Deus. Então, ele é o mesmo que faz isso por você. E de repente, Sara ficou com ciúmes de Agar. E Agar fugiu da casa de Sara. Mas fugir para onde? Para o Egito. Ela não ia conseguir chegar viva, sozinha no Egito, sem provisão. Ela foi, sabe, quando você tenta fugir de você mesmo, tem pessoas que fogem de si mesmo, mergulhando algumas em consumismo, para ter satisfação, começa a comprar. Outras, para ter satisfação, começa a comer demais. Outras, para ter satisfação, buscam poder. Mas nada disso traz a verdadeira satisfação. Agar, ela fugiu porque ela achava que ninguém se importava com ela. Parecia que ninguém olhava para a vida dela, mas tinha um Deus que se importava com Agar, um Deus que ia se revelar, um Deus que olhou cada detalhe e que tinha um plano perfeito para a vida de Agar. Então eu vou ler para você aonde Deus se revela para Agar como Jeová Roi. Então disse-lhe ainda desculpa, eu não li o versículo, Gênesis 16. Eu vou começar antes, tá bom? No versículo 6, Gênesis 16, 6. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou e ela fugiu da sua presença. É isso que eu falei até aqui, você acompanhou comigo. Versículo 7. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte, no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então disse-lhe o anjo do Senhor, que é o Senhor mesmo, é o Senhor Jesus, se revelando a ela: volta para sua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo: agora começam as promessas, né? Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre homens como jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos seus irmãos. Então ela invocou, agora é a revelação do nome Jeová Roi. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava e disse: tu és Jeová Roi, tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Gente, ela foi restaurada. Ela entendeu que porque Deus foi buscar Agar no meio da sua aflição. Deus, quando você acha que ninguém se importa, Ele vai te buscar, Ele vai falar com você. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu tinha meus 13 anos, e eu dormia em extrema pobreza, eu dormia num quarto com 5 irmãos, e eu desejei morrer. Eu falei: eu sou uma boca a menos aqui nessa casa, ninguém se importa comigo e eu não vou fazer diferença. Eu ainda não conhecia o Deus que me vê, ainda ninguém tinha me apresentado o Deus que me vê. E eu lembro como se fosse hoje, naquele dia, como o Senhor, eu senti o abraço, eu senti a presença de Deus. Ele falando que Ele tinha um plano e um propósito para mim. Ele falando que eu fazia diferença, sim. Que eu era uma pessoa
importante para ele, para ele. Se eu não fosse para mais ninguém, eu era para ele. E eu entendi isso. E ele disse que tinha um plano e um propósito e que eu não morreria, que eu viveria, que eu deveria confiar nele e nos seus planos. E eu resolvi, e pouco tempo depois, alguém me anunciou o evangelho e tudo fez sentido. E eu vi que eu tenho um Deus que me viu chorando naquela cama, naquele beliche, naquele quarto super povoado, mas ao mesmo tempo eu me sentia tão sozinha, tão abandonada. E eu digo que Deus te vê. E olha, Agar, ela não recebeu só a revelação de que Deus vê, ela recebeu a revelação de que Deus ouve. Você viu o nome que Deus mandou ela colocar no filho? Ismael. Ismael significa o Deus que ouve. E é o Senhor mesmo que mandou ela colocar esse nome. Olha, porque eu te ajudei, eu te ouvi no dia da tua aflição. 2 nomes de Deus. Então, ela teve essa revelação do nome do Deus que ouve e do Deus que vê. Eu quero te dizer, nesse final de tarde, nessa viração do dia, que Jeová Roi é o Deus que se importa. Jeová Roi é aquele que vê quando ninguém te vê. Você lembra da história de Davi? Samuel foi, Deus falou, olha, vai para a casa de Jessé, porque lá tem o rei que eu escolhi. Mas Samuel, os irmãos de Davi, que Samuel achou que seriam, não era. E Deus falou, você está errado, Samuel. Você não está olhando como eu olho. Eu estou vendo quem não está aqui. Eu estou vendo quem todo mundo esqueceu. Ele está lá no deserto pastoreando ovelhas, mas eu sou o Senhor que vê. Eu vi o coração de Davi. Eu vejo a história de Davi. Eu me importo com Davi. E sou eu que vou exaltar Davi. Então, Deus mesmo falou para Samuel, Samuel, os homens olham a aparência, eu vejo o coração. Você tem um Deus que vê o teu coração. E tem muitas pessoas que estão aqui hoje com o coração sangrando, com o coração achando que ninguém se importa, com o coração totalmente ferido pelo abandono, pela rejeição ou pelo excesso de aflição e de injustiça, como estava Agar, estava sobrecarregada. Mas o Deus que te vê está nesta tarde olhando para você e Ele quer estender a tua mão, porque Ele te acode no meio da tua aflição, porque Ele não só te vê, Ele te ouve e Ele se envolve com a tua história, porque você é importante, você é propriedade exclusiva do Deus vivo, em nome de Jesus. Eu quero orar com você neste momento, porque Jeová Roi é uma realidade na tua vida. Ele está te vendo agora. Ele está te ouvindo agora. Coloca diante dele a tua dor. Coloca diante dele a tua história. Fala, Deus, minha história não faz sentido, está toda fragmentada. Mas o Senhor, que é o Deus que me acode no meio da minha aflição, me ajuda nessa tarde. Faz como o Senhor fez com Agar, restaura, costura aquilo que foi rasgado. O Senhor é o Deus de amor e de misericórdia. Por isso, coloca agora o teu coração diante de Jeová Roi, o Deus que te vê. Senhor, eu coloco nessa tarde todas essas histórias diante de Ti, tantas histórias despedaçadas, tantos corações sangrando, quanta aflição, quanto peso, quanta carga, quanta injustiça, mas Senhor, nada é difícil demais para Ti. Eu coloco diante de Ti cada uma dessas histórias e assim como o Senhor se envolveu, assim como o Senhor deu promessa para Agar, o Senhor disse para Agar, a tua história não é abandono, o teu filho vai ser próspero, esse filho vai nascer, eu tenho um plano, tenho um projeto, não só para o teu filho, mas para você, assim também, Senhor, fala quais são os teus planos e projetos para cada uma dessas vidas. A história deles não acabou, a história deles não é o fracasso, não é o abandono, não é a injustiça. Ô Senhor, Jeová Roi, estende agora a tua destra poderosa, porque o Senhor é o Deus que vê, o Deus que ouve e o Deus que nos ajuda no meio
da nossa aflição. Faz cessar agora a lágrima, faz cessar agora, Senhor, todo esse desespero, em nome de Jesus. Tira a cinza da cabeça de todos aqueles que estão chorando e derrama óleo de alegria nesta tarde. É o que eu clamo em nome de Jesus. Restaura corações nesta tarde. É o que eu clamo em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha, segunda-feira a gente continua a nossa trajetória dos nomes de Deus, mas não esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e não esqueça, aciona o sininho, porque você vai ser avisado da oração às 5h47, você vai ser avisado na hora do almoço da palavra, às 13h07, e você vai ser avisado quando a gente entrar com a segunda parte da série Nomes de Deus, na segunda-feira, às 18h17. Aguardo você e que Deus abençoe.